E quinta-feira, como você já sabe, é dia de falar dos nossos bichinhos de estimação aqui no VTV da gente. Hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas, saber dos cuidados necessários com os animaizinhos, vacinas, pelos e muito mais. E para isso estamos recebendo aqui no estúdio o médico veterinário Maurício Prado. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Vanessa? Obrigada pela sua presença. Bom dia aí a todos que estão assistindo a gente aqui hoje. E olha só que graça que ele trouxe aqui, gente. O Pepe está aqui com a gente, vai ficar aqui durante a entrevista, depois ele vai demonstrar como você passa remédio antipulga. Ele vai demonstrar aqui no Pepe para você ao vivo, hein? Então vamos lá, queria saber, nessa época do ano faz muito calor, né? Quais os cuidados que as pessoas devem ter com os bichinhos, principalmente nessa época, Maurício? Bom, Vanessa, os animais, né, eles também, como a gente, sentem bastante calor, sentem frio. E nessa época do verão, é bom frisar, o pessoal gosta de passear com o bichinho no calçadão da praia, na rua, né? Lembrar do horário que, igual a gente mesmo, né? Seria interessante dar preferência para o horário antes das 10 da manhã, os onde o sol está mais frescos, fraquinho, né? E a partir das 4 da tarde até a noite, para ele não sofrer tanto com o chão quente, com aquele ar quente, né? Principalmente o chão quente, né? E os cuidados devem ser ainda maiores com cães desse tipo de raça, né? Que é a Pug, Bulldog, que eles têm o focinho curto, né? Isso mesmo, essa raça aí, chamados braquicefálicos, eles têm essa característica, né? De ter o focinho mais achatado. Pug, Bulldog francês, Bulldog inglês, né? O Shih Tzu. Então, são animais que têm essa característica de ter uma dificuldade na respiração. Eles ficam bastante ofegantes, né? E esses animais que andam, às vezes, já ficam bem ofegantes. Um pouquinho. Né? Ele é um animal que tem que estar assim, num ambiente mais fresquinho. Eles, com certeza, têm que evitar o meio-dia, né? O sol forte. Quente. Se for andar de carro, se puder, né? Um ar-condicionado. Manter eles sempre em local mais fresquinho para evitar que eles fiquem ofegantes, né? Que eles têm essa dificuldade, mas estando num ambiente fresquinho assim já é o suficiente. Já é o suficiente, né? Para poder... E o Maurício, quando chegou aqui com o Pepe, gente, o Pepe estava bem ofegante, fazendo um barulhinho, né, na respiração. Isso. É normal nessa raça? Que as pessoas às vezes ficam preocupadas, acham que é algum problema na respiratório. Às vezes a pessoa acha que ele está passando mal, nem sempre, né? Por exemplo, agora ele já ficou mais tranquilo, já não está mais daquela ofegante. Eles ficam nervosos e o ambiente ou estranho pelo calor acaba... mesmo, ou então pela falta da ansiedade. Às vezes, quando a gente vai passear com eles, ele vê a coleira, já fica todo ansioso. Já vem também aquela respiração ofegante, mas acalmou um pouquinho, ele já está tranquilão aí. Tá tudo certo aqui com o Pepe. Bom, a gente tem participação dos nossos internautas pelo Facebook, tem algumas perguntinhas que eu vou pedir para o Dr. Maurício responder. Vamos lá. Gerson Ângela Júnior, como acabar com carrapatos? Bom, Vanessa, essa época do calor, né, é a época que as pulgas, os carrapatos se reproduzem com mais facilidade. Aparece mais mesmo, isso. É verdade. Aí acaba aparecendo mais nos animais, né? E é interessante, todo bichinho, mesmo que a pessoa fale, ele vive no apartamento, quase não sai de casa, é interessante você usar aqueles produtos, né, para combater a pulga e o carrapato, né? Ele trouxe alguns medicamentos, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês como é que, inclusive, aplica, né? Hoje em dia tem vários produtos, várias formas, a gente vai mostrar ali depois certinho, né? Então, mas Gerson, é interessante, a gente já mostra. A gente sempre está prevenindo, né, para combater essa... E o remédio para pulga é o mesmo para o carrapato? Então, hoje em dia, Vanessa, existem vários remédios que combatem os dois, né? A pulga e o carrapato. E também uns mais modernos que combatem também a sarna, verme intestinal, entendeu? Acaba sendo mais abrangente. Legal. Né? Vamos ver a Bruna. Minha cachorra come as fezes. Já tentei de tudo, mudar ração, dar remédio e nada. O que eu faço e por que ela faz isso? Muitas vezes tem alguns animais que têm... O Shih Tzu, por exemplo, tem muitas vezes acaba comendo cocôzinho quando é filhotinho e tal. Às vezes é por uma deficiência de vitamina, às vezes é para chamar atenção, às vezes é um problema comportamental, entendeu? Pode ser também. Existe medicamento para a gente tentar amenizar isso, né? E existe também a gente mudar o comportamento dele, né? Para poder evitar esse tipo de situação. Mas aí é um caso de avaliar melhor cada animal, né? Ver como é que é o ambiente onde ele vive, se tem outros cães, para poder... tratar da melhor forma possível. Então, Bruna, pode ser também comportamental, então, isso, né? Leude Cardoso, meu cachorro está perdendo muito pelo, o que devo fazer e o que causa isso? Bom, geralmente tem duas épocas do ano que o animal acaba trocando a pelagem, né? Que é antes do verão e antes do inverno, entendeu? Então é normal o pessoal reclamar, tá caindo muito pelo, o que eu faço? Para evitar, para minimizar isso, muitas vezes a gente não consegue evitar, a gente pode minimizar essa troca do pelo. A gente recomenda uma ração de boa qualidade,
que a ração boa ela vai influenciar diretamente na qualidade do pelo, né? Vai ser aquela pelagem brilhante, bonita, não vai cair tanto. Existe hoje em dia vitaminas com ômega 3, ômega 6, um complexo que ajuda também a evitar essa queda. E os banhos, né, semanalmente, e a escovação, porque você retira logo aqueles pelos que já estão mortos e deixa só o pelinho novo ali. Evita que fique caindo, evita né? que fique caindo. Tá. Dulcineia Diniz. O que fazer para acabar com pulgas nas minhas cachorras? São 2 pitbulls e um pincher. Dou banho, já tentei Triatox, Formilix, Amitraz e nada. Passei remédio no quintal, não faz efeito. Estou com muita pena delas. As benditas pulgas que a gente estava falando agora. As pulgas, né, agora, além de ser um incômodo, né, pro animal, elas também ficam podem... na casa também, né? Ficam. E elas podem transmitir também doença, pode dar alergia na pele do animal, entendeu? No caso da pulga, especificamente, é mais difícil de matar do que o carrapato, né? Às vezes, o ovinho da pulga, a pessoa, de repente, mora numa casa que tem aquele piso de taco, piso de madeira, aquelas frestinhas, o ovinho da pulga entra ali dentro, é difícil de acabar matando eles. Mas nesse caso que ela citou, é interessante, de repente ela pode trocar o produto, né, que ela está passando no animal, limpar o ambiente e se tem alguns produtos que a gente pode fazer mesmo, a gente mesmo pode passar em casa. Se não der certo, chamar uma empresa especializada para poder fazer a desinsetização correta. Né? Entendi, tá vendo? E daqui a pouco a gente vai mostrar, então, só enfatizando aí como é que usa os remédios para pulga. A Heloísa Renata Lindert, dou remédio de vermes para minha cadela de 6 em 6 meses. Ela tem 2 anos e pesa 11 quilos. Gostaria de saber se toda vez que dou, devo repetir a dose depois de 15 dias. A vermifugação também é outra coisa importantíssima, que a gente não pode descuidar, né, dos animais, né? E a vermifugação pode ser a cada 4 meses, 6 meses, entendeu? E geralmente a gente já faz dessa maneira mesmo. Dá uma dose, depois de 15 dias repete novamente. Dose. A não ser que o animal apresente uma verminose mais séria, a gente pode alterar esse protocolo, dando mais uma reforçada. Aumenta o tratamento. Mas o básico para prevenir, sempre assim, uma dose, após 15 dias repete, né? E isso vai de 4 em 4 meses. Então tá bom. Magali Caio, quais as vacinas obrigatórias durante os anos? Bom, Vanessa, as vacinas também é outro fator importantíssimo, né? Sim. Prevenir, como a gente sabe, é melhor do que remediar. E os animais, hoje em dia, existem 7 vacinas que a gente dá para poder manter a saúde deles em dia, né? Existe a principal, né? As principais é a chamada V10, aquela polivalente, que previne contra 7 tipos de virose, né? 7 viroses. Quando o animal é filhotinho, ele tem que tomar 3 doses dessas seguidas, né? 3 doses para poder a imunidade ficar legal. Existe a da raiva, né? Que é muito importante muito também. Muito importante, inclusive, né, a prefeitura dá tudo. Uma dose só é suficiente por ano para poder deixar o animal imune. Existe a vacina contra a giardíase, que é um protozoário que dá na barriguinha do animalzinho, né? Às vezes dá uma diarreia, uma febrezinha e tal. E toma também uma vez por ano. Também, quando o animal é filhote, são necessárias 2 doses para poder a imunidade ficar Aí não legal. precisa mais tomar depois. Aí tem que fazer todas essas que eu vou falar, tem que fazer o reforço anual. Tá. Então, existe a V10, a Octo, a polivalente, são 3 doses quando é filhote. A raiva, 1 dose só. A giardíase, que são 2 doses. Tem a vacina contra a gripe canina, né, que parece uma tosse, uma pneumonia que dá nos animais. Também, quando é filhote, são 2 doses para a imunidade ficar legal. Existe uma vacina que combate a dermatofitose, um fungo que dá na pele dos animais. Também é interessante, são 2 doses também quando é filhote. Até dependendo da raça, né? Tem raças que têm mais problemas de pele, né? E, por último, tem a da leishmaniose, aquela vacina que previne contra a leishmaniose, uma doença seríssima que, né, inclusive, acomete o ser humano, acomete os animais, né? Pode levar à morte. Só que essa vacina tem que ter uma certa precaução. Antes de fazer ela, o animalzinho tem que fazer um exame de sangue, né, chamado sorologia. Se ele estiver livre da doença, aí sim a gente pode fazer a vacina. Também são 2 doses. E, por último, a leptospirose, aquela doença que é transmitida pelo xixi do rato, que também tem que dar todo ano. O ideal é ter sempre a carteira de vacinação ali do animalzinho em dia, né, Maurício? Em dia, sempre prevenir. Vamos ver o Júnior Santos. Gostaria de saber por que meu filhote de 8 meses não quer se alimentar através de ração. Então, esse problema da alimentação, tem alguns animais que tem o fator do paladar também, tem umas que são mais palatáveis, outras não. A gente tem que também ver sobre o comportamento. Tem alguns animais, para chamar atenção, também acabam não comendo.
Às vezes tem outro cachorrinho junto no mesmo ambiente, às vezes um come a comidinha do outro, ou não deixa o outro comer. Né? E tem várias coisas que pode estar interferindo. É interessante fazer uma avaliação individual para saber, né, se é alguma coisa de saúde mesmo ou só um comportamento. Ou de repente tentar trocar a ração também, trocar a ração, né? é interessante. Sabor, o primeiro passo repente... é trocar, de repente muda o sabor, o animal gosta mais. Lembrar sempre que hoje em dia as rações tem para vários tipos de animais, sim, né, várias idades, raças, né, idades. A gente sempre escolhia a ração de acordo com o porte, né? No caso dele, ele seria um porte pequeno, uma raçãozinha pro tamanho ideal do seu cachorro. Olha que tranquilinho que ele tá, gente, coisa fofa. Para a idade, para o grãozinho ser de acordo com a mastigação dele ideal. É importante adequar a ração de acordo com a raça e com o tamanho e com a idade. Tá. Matheus Reste, como alimentar um poodle com mais de 15 anos que não consegue mastigar bem a ração? Esse é um problema que a gente, infelizmente, né, acontece, né? Sim. Hoje em dia os animais estão vivendo cada vez mais, chegando aí 18, 20 anos, os dentinhos acabam caindo, né, ou ficando fraquinho e tal. E o animal, hoje em dia, como eu tinha citado, existem rações para animais idosos, rações que são mais para animal molinhas, sênior. talvez, né? Ela é mais aerada, né, mais fácil de mastigar, o grãozinho dela é menor. E a gente também orienta, Vanessa, colocar um pouquinho de água, umidificar a ração para ficar mais fácil na hora da mastigação, para ele conseguir mastigar bem, né? Ah, legal. A Léo de Cardoso pergunta das vitaminas e vacinas, que você já falou. E a Claudineia Ferreira de Moraes, a minha poodle está com uma tosse que parece que está engasgada. Essa tosse, ainda mais no animal, no poodle, como ela citou, é uma raça que tem bastante predisposição de ter um probleminha cardíaco, né? Uma endocardiose. Então, pode ser um sintoma de um probleminha cardíaco, né? Como citei. Pode ser um probleminha na traqueia, às vezes a traqueia fica um pouco menos rígida, né? Eu chamo colapso de traqueia. Então, é interessante ela levar no médico veterinário, fazer uma avaliação, se necessário, fazer um exame do coração. Hoje em dia, os animais também fazem ultrassom, ecocardiograma, tem vários exames eletrocardiograma, né? para poder diagnosticar e tratar da maneira correta. É importante sempre procurar um profissional, né, Maurício? Isso. Bom, vamos dar uma olhadinha ali, então, nos produtos que ele trouxe para a pulga. Vamos trazer o Pepe, ver se ele vem com a gente. Você trouxe alguns produtos aqui que são antipulgas, é isso? Isso. A gente, só para exemplificar aqui, né? A gente trouxe... Hoje em dia no mercado existem vários produtos, né? Tem em forma dessa pipetinha, que é o Puron, que a gente aplica na pele do animal. Tem na Esse forma... aqui você compra assim mesmo, né? Ela vem nesse formato. Isso, aqui. Ela vem lacradinha, vem nesse formato. Existe o comprimido, também eficiente. Existe um que parece uma carninha, um petisquinho, que o animal também, via oral, ele ingere, também fica prevenido. Olha, tem vários tipos, né? Isso. Esse daqui, no caso, é aplicado no pescoço, Esse aqui a gente vai fazer. Esse aqui, então, é aquela aplicação, né? A pipetinha Puron, a gente... Isso a pessoa pode aplicar mesmo? Isso, pode comprar numa pet shop o produto e aplicar em casa? Aplicar em casa, é super tranquilo. Só tomar cuidado, a gente opta por fazer nessa região aqui da nuca, que é onde o animal não consegue lamber. Para não tirar não a se medicação intoxicar. e também não se intoxicar. A gente fala assim, abre aqui a pelagem dele, separa aqui os pelinhos e só apertar aqui, ele já está imunizado. Prevenido aí contra as Essa medicação vai ser absorvida pela pele, vai cair na corrente sanguínea e vai ficar ativa aí por um mês. Ele vai estar protegido por um mês, então, né? o ideal é usar uma vez por mês, realmente, Isso. essa medicação. Hoje em dia existem alguns produtos, Vanessa, que eles duram um pouco mais. No caso desse aqui, dura 3 meses, o animal fica... Esse é o que come, né? É via oral, isso, parece uma carninha. Esse já tem um efeito, é um remédio mais moderno, então a liberação dele é gradual, todo dia libera um pouquinho as moléculas. Ele dura 3 meses direto, é mais prático. E os outros já têm a duração de 1 mês. Tá. Todos são bons, né? A diferença é só essa. Aqui você trouxe Existem mais também na forma do spray, que a pessoa pode aplicar o spray no animal. É muito bom também, só que no caso do spray, ele não pode tomar banho, porque senão sai o remédio. Ele não pode tomar banho durante quanto tempo? Durante, Passando o spray naquele dia só? Não, no caso do spray, se ele tomar banho, a medicação perde o efeito. Essas pipetinhas, o comprimido e a carninha, eles não. O animal toma, ele pode ficar 1 mês, ele pode tomar banho normal, não vai perder o efeito nenhum. Tá. E só lembrando também, Vanessa, que eu não falei, a pulga e o carrapato, o que a gente vê no animal são só 5% do que existe no ambiente. Então, a maior parte está no ambiente e não no cachorro. Olha só. Entendeu? 95% está no ambiente, então às vezes a pessoa esquece.
passa o remedinho no animal e esquece do Não ambiente. adianta, tem que Não também adianta. passar. E tem algum produto específico para passar? Hoje em dia existem vários produtos no mercado para a gente poder passar, a gente dilui, né? Dilui na água e passa no ambiente, né? É inseticida mesmo, né? Isso, Pro tem uns controle que... de pulgas e carrapatos. Isso mesmo, né? Então é interessante a gente sempre estar Passa no controlando o chão. ambiente, né? Como eu disse, às vezes a pessoa fala, meu cachorro é limpinho, ele não vai pegar pulga. Às vezes o cachorro do vizinho tem pulga, ela pode ir até a sua casa, a gente pode levar para casa algum carrapato na barra da calça, no sapato. Então sempre está em dia o remedinho de pulga no animal e no ambiente também. E no ambiente também. Isso. Tem também a coleira, né? Que é bem famosa, muita gente usa. A coleirinha, né? Todo mundo já conhece. É super fácil. Aqui a gente pode colocar aqui, sempre tomar cuidado, não deixar o animal lamber a coleira, né? A gente encaixa ela aqui e deixa um dedinho assim, mais ou menos, de espaço entre o animal e a coleira. Pra não apertar tanto, nem né? tão apertado Deixa um e nem tão frouxo, né? Pra ela estar em contato assim, sem poder machucar o bichinho. Depois que colocar, lavar as mãos, tá? E mais um detalhe. Dura quanto tempo a coleirinha? Essas coleiras, ela tem a duração em média de 7, 8 meses. A maioria delas previne contra pulga, carrapato, mosquito. Mosquito também, que Mosquito, é ótimo, aquele que né? pode transmitir a leishmaniose, Sim, né? sim. Então é muito bom. Só lembrando que quando você utiliza essa coleira no animal, quando for tomar o banho, tem que tirar a coleira, tá? Depois põe novamente a mesma. Depois tomou o banho e tal, põe de volta, para ela não perder legal. a eficácia. Então tá bom. Falei com o Dr. Maurício Prado, que ele vai continuar com a gente aqui pelo Facebook. Acabando o jornal, a gente volta aí com o pessoal do Facebook para responder outras dúvidas. Muito obrigada pela sua presença, Muito obrigado, Dr. Vanessa, Maurício. à sua disposição. E obrigada para o Pepe aqui, um fofo, se comportou muito bem. Obrigada, até já, Maurício. Obrigado. Olá, pessoal. Vamos lá tirar as dúvidas. O Dr. Maurício continua aqui com a gente. Está sendo solícito, está segurando até o Pepe aqui, ó. Vai continuar com a gente para responder as perguntinhas de vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu começar pelo começo, né? Que é o ideal. Carlos Costa, esses dos dias quentes do Carlos Costa a gente fez no jornal, né? No ao vivo. Então eu vou pular ele. O da Bruna também a gente fez, que a cachorrinha comia fezes, né? Que o Dr. Maurício explicou. Eliana Alves, é verdade que cidreira, álcool... Ai, começaram as receitas caseiras, né, gente? Cidreira, álcool e água acaba com pulga? Talvez para o ambiente, né? Essas tem que tomar muito cuidado, né, Vanessa, com essas receitas caseiras, que muitas vezes a pessoa, no intuito de economizar, gastar menos, ela pode até prejudicar o animal, entendeu? Pois é. Pode dar uma alergia. Dependendo do um produto, problema né? de pele muito sério. Então, Intoxica. a gente é sempre bom dar preferência para os produtos comerciais que existem nos pet shops, no mercado, entendeu? E para poder combater aí as pulgas e os carrapatos. Do ambiente, né? Eu acho que tem gente que fala, dá certo. Se quiser pôr ele no chão, pode pôr. Mas viu, é interessante a gente dar preferência para o produto comercial, que é um produto testado, passa pela Anvisa, tá todas aquelas legislações, ele é todo regulamentado. E é específico para isso, né? Não vai fazer pra mal isso. nem para o animal, nem para o ambiente, enfim. O ideal é realmente comprar em lojas especializadas, Isso. então, tá, Eliana? Fica aí a dica para você. A Patrícia Silva pergunta, minha cachorra come madeira. Gente, madeira? O que pode estar acontecendo? Alguns animais, né, geralmente aqueles animais mais agitados, né? E de grande porte, Grande imagino, porte, né? o pitbull, o labrador, o golden, né? São animais agitados que muitas vezes tudo é motivo para brincar. Ainda mais na fase de filhote, é a fase que eles mais têm esse negócio de comer pregador de roupa, chinelo, então... Sofá, mesa. né? Então, bom a gente evitar, porque às vezes uma coisinha, né, relativamente besta pode causar um problema sério. De repente ele engole um pedaço de metal, uma madeira mesmo pode perfurar o intestino, né? Então, a gente sabe que, né, alguns animais têm esse negócio de ficar brincando. E o que tem que fazer para evitar isso, doutor? Na fase que ele é filhote, é uma fase difícil de evitar, porque todo filhotinho, assim como o ser humano, a criança também apronta, o animal acaba tendo essa característica, né? Mas depois tentar sempre corrigir, quando a pessoa vê que ele colocou alguma coisa na boca, corrigir, tentar educar ele para evitar dele ir acostumar desse jeito de ficar... Ou também, de repente, tentar tirar do ambiente que tenha móveis Isso, deixar, de madeira, né? Às vezes, Deixar mais no tá piso naquele frio. ambiente ali, deixar algumas coisas assim, deixar
ao alcance deles é perigoso. Então, tentar minimizar, tirando realmente do ambiente. E dá brinquedinhos também, Brinquedinho, né? Que ocupa é seguro. osso. Isso, aqueles que são próprios para cachorro mesmo, são mais seguros e acabam entretendo eles, gastando também a energia deles. Legal. O Heitor Souza, olá. Meu cachorro é filhote ainda e é muito agitado. E morde tudo e todos sem parar. Ainda não podemos passear com ele porque está tomando vacina contra a doença do carrapato. O que posso fazer para ele ficar um pouco mais tranquilo? Sinto que isso pode ser um problema no futuro. Como a gente acabou de citar, né, o filhotinho... Tem e ainda essa mais, necessidade, né, de querer brincar, de gastar energia. Enquanto ele não está com a vacina completa, ele não pode realmente sair de casa, né, porque ele pode contrair alguma doença. Então, a gente indica brincar com o animal, entendeu? Hoje em dia, você pode chamar um adestrador para poder também melhorar essa parte comportamental. Ele pode ir até a sua casa. E faz também algumas atividades com o Isso, animal, ele vai né? te ensinar sobre como educar ele, fazer o xixizinho no local certo, o cocôzinho, tentar evitar que ele fique agressivo, entendeu? E brincar com ele, tentar distrair ele. É uma forma interessante de minimizar essa saída, né? essa, até poder essa ir para a energia. rua. Bom, a Luciana Carvalho, o que é melhor para o animal, comer comida ou ração? E qual o benefício e malefício de cada um? Bom, Vanessa, hoje em dia tem se falado muito na alimentação natural, a N, né? E tem a linha que segue na ração industrializada, que é uma ração balanceada, é tudo feito um estudo, a quantidade de vitamina, o tipo de vitamina, né, que o animal necessita. E tem a linha que segue essa parte natural também. Eu sou a favor das duas. Tem alguns animais que se adaptam melhor com a comidinha feita em casa. Às vezes a pessoa tem tempo de fazer, ela faz uma comidinha mais natural, fresquinha. Seria o quê? Um arrozinho, carne moída? Arroz, frango, a carne moída, os legumes em geral, cenoura, abobrinha, chuchu, né? Tá. As frutas também é interessante, evitar as frutas ácidas, né? Algumas frutas podem não ficar tão legal, não pode dar um probleminha neles, mas maçã, banana, melão, pera, tudo bem. Tranquilo, sem problema nenhum. Mas não que a ração faça mal, né, doutor? A ração, ela tem essa... hoje em dia tem se falado desse negócio que antigamente o animal comia comida, vivia muito tempo. E hoje em dia está contraindo câncer. Isso, infelizmente... Isso a própria Luciana coloca em seguida aqui. É verdade que a ração pode dar problemas de rins ou câncer? E isso, na verdade, tem a predisposição racial, que influencia bastante, né? E hoje em dia o animal ele está vivendo mais, né? Então, antes ele morria mais cedo, às vezes a pessoa nem sabia como foi a morte dele, se foi uma doença, se foi de velhice. Hoje em dia ele está vivendo mais e a chance dele mostrar esses sintomas aí acaba sendo maior. Sim. Mas a ração, a gente continua sendo um produto indicado, que nem eu falei, hoje em dia as indústrias, né, as multinacionais, é feito um estudo muito grande sobre nutrição, nutrologia. Hoje em dia existe a especialidade, o nutrólogo canino, que hoje também... em dia tem tudo, né? Hoje em dia Antigamente não tinha nada, era o bastante, básico, muito legal. especialidade. Até então, exames também, né, doutor? Que nem eu falei, os exames, hoje em dia a gente... Acupuntura, né, para animais. Tem diversas modalidades aí que a gente pode usar para poder deixar a saúde deles, né, em dia. Mas a ração legal. também continua sendo uma opção, uma ração de qualidade, né, dar opção para aquelas rações classificadas como super premium, que é aquela ração com mais qualidade de vitamina, sais minerais, que nem eu disse, o grãozinho é adaptado para cada tipo de animal, de a raça, idade, o né? tamanho, se ele é mais duro, menos duro. Para os gatos também é interessante. Legal. Falando em gatos, a Lucila Barbosa Ferreira de Freitas. Eu tenho um gato que está com um problema na boca e não consegue comer direito. O que eu devo fazer? Essa situação já é uma situação um pouco mais... A gente deveria levar no médico veterinário, fazer uma consulta para avaliar essa boquinha, se não é uma gengivite ou um problema um pouco mais sério, às vezes pode ser até um tumorzinho na boca, ou uma coisinha mais tranquila, de repente um tártaro, uma coisinha que está dificultando dele mastigar, entendeu? Mas é necessário fazer uma avaliação na boquinha dele, ver certinho o que está acontecendo. Mas tem uma forma de dar o alimento de um jeito mais pastoso, de repente, ou com seringa? Hoje em dia existem alimentos, existem os chamados aqueles petisquinhos, né, que aqueles sachezinhos que a gente pode dar para o gato, mas existe também a ração em forma do patezinho, entendeu? Que é a mesma formulação, é uma ração
o nível melhor, né? Mesmos Super nutrientes, premium. mas é mais molinha, Ela é né? igualzinha à ração seca, só que ela é na forma daquela ração pastosa. Então, ele pode, nesse caso, que a ração é a mesma, tanto da seca quanto da pastosa, ele pode comer direto sem problema nenhum. Tranquilamente. Agora, tem uns que é só um petisco mesmo, aí a pessoa não pode substituir a ração pelo petisco, né? Tá, Vicky, não tá abrindo para mim o do Leandro Constantino, dá uma olhadinha aí no seu. Tem um filhote de 5 meses, qual a idade certa para castração e se pode dar vacina para o cio? Então, Existe vacina para o cio? antigamente, né, era mais usada essa chamada vacina para o cio. Na verdade, não é uma vacina, é um medicamento que a gente aplica no animal para evitar o sintoma do cio. É um hormônio. Hoje em dia, existe um consenso que os veterinários não usam mais esse medicamento, porque realmente ele corta o sintoma do cio, mas em compensação, a chance do animal adquirir um câncer no aparelho reprodutor é muito grande. Ah, tá. Então a gente Olha aí, tem que indica, ficar atento, né? a gente indica realmente a castração. A castração, o ideal hoje em dia, no caso da fêmea, ela acontecer antes do primeiro cio. Que é mais ou menos com que idade? O primeiro cio ele ocorre de 6 até 10 meses mais ou menos. Então você pode castrar o animal até 5, 6 meses no máximo. Essa castração ela ocorrendo antes do primeiro cio, você vai evitar praticamente 100% dele ter o chamado tumor de mama. Aquelas bolinhas que dá câncer de mama na tetinha da fêmea, né? Então você castrando antes dela ter a primeira carga de hormônios, né? Você minimiza isso praticamente 100%, você vai evitar infecção no útero, a chamada piometra. Você vai prolongar a vidinha do cachorro, você castrando ele. Tá. E o macho, a mesma coisa. Você castrando o macho, você pode evitar doença venérea, pode evitar probleminha de próstata mais para frente, né? E quanto tempo depois do nascimento que já pode castrar? O macho também, até uns 6 meses já pode fazer a castração. E a partir do primeiro mês? A partir de 3 meses. 3 meses já é o indicado. Tá, tem uma perguntinha que está vindo aqui no ponto do Switcher, a Fê quer saber se existe mesmo a síndrome do confinamento quando não sai para passear com o bichinho, que fica muito o preso animal, em casa. a maioria dos animais, ele tem aquela energia e ele precisa drenar essa energia de alguma forma, entendeu? Os animais, às vezes, a pessoa sai de casa para trabalhar de manhã e volta só à noite, às vezes o bichinho ele fica com aquela energia guardada e ele não tem o que fazer, digamos assim, começa a se automutilar, se lamber, ou começa a aprontar. Pode acontecer isso. Pode mesmo. acontecer. Então, é interessante a gente sempre estar passeando com o animal. O passeio para os animais, no caso do cão, é uma coisa terapêutica, entendeu? Não é só um passeio. Para ele faz parte, ele drena a energia, ele vai chegar em casa cansado, vai chegar em casa feliz, vai evitar essa lambedura, às vezes psicológica, que acontece com os animais, né? Então, é interessante, assim, o exercício é muito importante. Não só para manter a forma, mas para liberar o estresse. Essa energia também, né? E os gatos não têm essa necessidade, O gato já é uma espécie felina, já é uma espécie bem diferente do cão, né? É um animal que ele tem hábito noturno, a maioria dos gatos passam o dia dormindo, ou come um pouquinho, fica ali tranquilão, e à noite eles são mais ativos. Então o gato não tem a necessidade... Resolve miar à noite, né? Isso. Passear pela casa. Não tem necessidade de passear. Olha lá, assim. Pepe, gente, coisa fofa. Ele tá se vendo? Olha lá, ele tá se vendo ali na telinha de LCD. Eu falei anteriormente, Ih, Vanessa... tá bravo! Quem é aquele igual a eu? Eu falei sobre as vacinas também do cachorro, e também é interessante frisar a vacina dos gatos. Sim, são né? as mesmas, não? Os gatos, eles precisam tomar do cachorro. Se quiser pôr ele no chão, pode pôr, colocar. viu, Maurício? Não tem problema. Pode até deixar solto. De repente ele quer ali olhar quem é aquele, né? Do cachorro, como eu citei, são 7 vacinas, né, que são importantes para a saúde ficar em dia. Do gato, não. Do gato são só 2. Tá. A da raiva, né, igual a do cachorro. E a do gato, existe a quádrupla felina, que previne contra as 4 principais viroses que dá no animal, né? E a quíntupla, que combate 5 doenças. São as 4 doenças do trato respiratório e mais a chamada leucemia felina. Tá certo. E também é interessante, o gatinho, quando é filhotinho, são necessárias 2 doses dessa polivalente e mais a da raiva. Tá Aí depois, certo. todo ano, só o reforço anual. A gente está tentando mostrar ali o Pepe mais um pouquinho.
Ele tá super à vontade, gente. Ele tá tipo em casa. Bom, doutor Maurício, queria agradecer muito a sua presença aqui, ter ficado aí mais um pouquinho com a gente aqui para conversar com o pessoal do Facebook. E Agradeço é sempre também. importante procurar um profissional, né? Isso, Esse é o recado. Não pode esquecer que é interessante fazer o check-up anual. É. Leva o seu animalzinho, o seu gato, o seu cachorro, no médico veterinário todo ano. Não só para fazer as vacinas, mas para fazer um check-up, fazer um exame de sangue, um exame de imagem, entendeu? A gente prevenindo, de repente, alguma coisinha que você detecta no começo, é mais fácil para tratar, fica tudo melhor. Com certeza. Eu estou à disposição para outra oportunidade, outros assuntos também. Tá certo. Doutor Maurício Prado, muito obrigada, viu? Muito Pela obrigado. sua presença.